Pessoal, para continuar aqui o nosso vídeo sobre referências bibliográficas, eu vou pegar um. Eu fiz duas coisas, tá? No arquivo minhas referências.bib eu coloquei mais algumas coisinhas, tá? E eu vou partir de um exemplo bem básico, tá? Com pouca informação, só para ilustrar o funcionamento, tá? Para não ficar poluindo de informações. Então eu estou com um documento class do tipo artigo, né? E a única coisa que eu estou fazendo é carregar o pacote de linguagens. Não vou fazer mais nada fora isso, tá bom? Ok. Então, para usar o nosso pacote, né, o Bibliotech Backend Bibber, o que a gente faz? Aqui no preâmbulo, a gente vai colocar o use package, né? Vamos colocar com essa com os colchetes. Vamos colocar aqui, ó, backend igual a bib, certo? E o pacote é o bib latte, ok? E vamos, então, isso aqui é o pacote com a opção que eu havia comentado. Como esse arquivo demanda a utilização de um banco de dados, pessoal, então eu vou colocar também esse banco de dados. E isso eu consigo fazer através do comando add bibresource e o nome do arquivo. No nosso caso é minhas referências.bib, certo? Que é o arquivinho que a gente havia gerado. Aí, bom, aqui é o corpo do nosso texto, né? Normal, como a gente vinha trabalhando, e as referências aparecem ao final. Então, ao final, eu vou invocar, né, o comando print bibliograph, tá? Desse jeitinho, e ele vai ser capaz de inserir as referências formatadinhas do jeito que eu precisar. O que virá antes vão ser o texto e as devidas citações, né? Então, por exemplo, eu vou vir aqui e vou escrever, né? Vou colocar uma das primeiras referências. Então, um dos métodos de otimização mais consagrados e citados é o método de Nelder-Mead, introduzido em barra city. Aí eu posso, já vai abrir as minhas referências aqui, né, os rótulos. Eu vou colocar isso aqui que é a referência que eu estou procurando. Então vamos lá, vamos compilar isso aqui e vamos ver o resultado produzido. Olha só, então tá aqui a nossa referência. Um dos métodos de otimização mais consagrados citados é o método de Nelder-Mead, introduzido em 1. Reparem que o padrão que está sendo adotado aqui é o plain, né, que ele vai numerando as referências. Então, se eu colocar mais referências, ele vai numerando por 1, 2 e por aí vai. Né? Por exemplo, propriedades teóricas de convergência são deste método são exploradas em barra city. E daí eu venho aqui e coloco Lagarias 98 Converge. Vou lá novamente, ele vai numerar por 2 e assim por diante. Bem simplesinho, não é mesmo? Bem tranquilo de se utilizar. Reparem aqui, para deixar claro, a importância do, do arquivo .bib. Como ele tem a identificação das variáveis, ele já sabe, né, como proceder com a questão do itálico, estão vendo? Ó? No título dos jornais, né? Ele sabe que o título vai vir entre aspas, então ele já traz essas formatações. Naturalmente, se nós mudarmos o template, né, colocar um outro template aqui, ele vai mudar de acordo com esse possível template. Isso daí é uma coisa que dá para fazer também. Ah, mas vamos esmiuçar, vamos colocar mais uma.
referência aqui para a gente brincar no nosso texto, né? Então a gente vem aqui, a importância deste método é destacada por Parracite Nocedal, por exemplo, Nocedal. Esse aqui é um livro, tá? Vamos compilar aqui, vamos ver o resultado do livro. Normalmente o livro ele tem uma carinha um pouquinho diferente, né? Então, Numerical Optimization é o nome do livro, ele aparece em itálico. Ele já traz essa formatação automática. Agora, muitas vezes a gente não está interessado em numerações aqui para as nossas referências, né? Muitas vezes a gente quer colocar as referências ordenadas por autor, ano e não número. Então, fazer isso utilizando o Bibliotech é bastante simples e você sequer precisa carregar algum template especial. Basta você vir aqui e colocar Style e colocar Author Year, por exemplo. Tá? Isso daí já vai mudar bastante o nosso texto. Vamos compilar e ver o resultado que vai ficar. Então, primeiro que você nota que ele sumiu, né, com os números, agora está por autor e ano, né? Repare que agora a forma com que eles são citados é diferente, né? Então, um dos métodos de otimização mais consagrados citados é o método Nelder-Mead, introduzido em Propriedades teóricas de convergência deste método são exploradas em... Repare uma coisa, né? Ele fez toda a adequação aqui das referências e da forma de citação. Mas, normalmente, quando eu cito esse em aqui, eu não quero que a referência ela seja embutida, eu quero que ela apareça no texto, mas não de forma embutida. Eu quero que ela apareça de forma um pouquinho mais própria, tá? Não parecendo ali que aquilo foi uma coisa que eu escrevi, como é o caso aqui de Nelder-Mead e tal. Então, para a gente produzir esse resultado, normalmente em referências do tipo autor e ano, a gente faz o quê? Coloca por parênteses, né? Então, se eu quiser produzir esse tipo de resultado, basta eu colocar autosite, por exemplo, né? E aqui eu vou manter diferencial. Propriedades... Opa, aqui tem um erro, tá? Teóricas de convergência deste método são exploradas em... Vamos colocar aqui por, né? Para ficar bem claro o que eu quero incorporar ao texto e o que eu quero deixar mais destacado. Então vamos lá. Deixa eu compilar. Então, um dos métodos de otimização mais consagrados e citado é o método Nelder-Mead, introduzido em... Então aqui eu estou destacando o artigo. Tá? Não estou tentando embutir um texto, né, a referência ali dentro da minha sentença. Eu só estou referenciando de maneira isolada. Tá? No segundo parágrafo, propriedades teóricas de convergência desse método são exploradas por Lagarias et al. 1998. Então, repare que essa segunda referência ela já aparece mais embutida ali na sentença, né? Assim como essa última também. Tá? Repare que ela fica mais embutidinha. Então, para produzir o primeiro resultado, uma vez que eu coloquei esse estilo autoria, eu coloco autosite para reproduzir esses resultados, o barra site mesmo. Okay? Não é difícil. Repare que você tem uma certa ordenação aqui padrão. Eu não sei, me parece que seja por ordem alfabética do sobrenome, né, esse padrão aqui. Mas digamos que eu queira, sei lá, fazer uma ordenação baseada em, em ano, depois nome e depois título, por exemplo, né, seguindo essa premissa. Então apareceria a primeira variável que iria se considerar aqui para ordenar as referências seria por ano, por exemplo, né?
Então, se eu quisesse que aparecesse por ano, eu poderia mudar uma opção aqui, né? Eu viria aqui e colocaria sorting igual a year, name e título, né? Então, ele vai mudar automaticamente essa ordem aqui, certo? Vamos ver como é que vai ficar. Olha só, então a ordem agora ficou 1905, 98 e 2006, certo? Por coincidência aqui, foi, seguiu a ordem de citação também, tá? Não precisa, eu posso mudar a ordem de citação que ela não vai impactar aqui. Então eu venho aqui, por exemplo, ó, vou trocar esse parágrafo por esse, né? E daí a ordem de citação, ela não vai ser... Eu mudei a ordem que é citado, mas aqui vai aparecer do jeito que está, por essa ordem cronológica. Se eu quisesse que fosse, por exemplo, por ordem de citação, né, que aparece no texto, bastaria eu colocar um nome aqui, que daí ele vai organizar de acordo com a ordem de citação. Ó, então ficou Neldermid, Wright e Lagarias depois, tá? Nocedal e Lagarias. Ok? Então, mudando a opção aqui, a gente muda a ordem. Existem outros templates, eu não vou explorar todos eles, mas faça uma busca aí sobre a documentação do pacote Biber, né? Do backend Biber, do BibLaTeX. É, e vejam esses pequenos detalhes, tá legal? Então, isso daqui já vai dar uma ideia básica para vocês como é que essas coisas funcionam. Alerto a um detalhe. A coisa funcionou relativamente simples aqui, né, em termos de compilação, porque nós estamos utilizando o overleaf. Se estivéssemos utilizando uma IDE instalada no nosso computador, essas diretrizes de compilação elas poderiam mudar um pouquinho, tá bom? Mas é só um detalhezinho. Beleza, pessoal? Dúvidas? Postem aí.